Nosso sistema solar é um lugar selvagem, desde os vulcões de gelo na lua de Saturno, Encélado, até os vastos campos de lava na lua de Júpiter, Io, e até mesmo aqui na Terra. Os vulcões destroem, mas também criam. É literalmente verdade que, se não houvesse vulcões, nós também não estaríamos aqui. Os vulcões moldam e alteram o nosso clima. Eles são os doadores de vida e também os tiradores de vida. As sondas espaciais e telescópios de hoje revelam vulcões em mundos que antes achávamos estarem mortos. Descobrir vulcões em um objeto menor que a nossa Lua foi um grande choque. Se vulcões existem em outros mundos, será que poderíamos encontrar vida lá também? O planeta Terra, uma joia na escuridão do espaço. Nosso lar é atemporal, belo e incrivelmente violento. Os vulcões são um dos fenômenos naturais mais poderosos do planeta. Eles criam novas terras e destroem as antigas. Eles emitem gases que transformam o ar que respiramos. No fundo dos nossos oceanos, o calor vulcânico alimenta novas formas de vida estranhas. Os vulcões ajudam a impulsionar a Terra viva. Agora, buscamos sinais de vida em mundos alienígenas. Sabemos que a vida precisa de água e de energia. É aí que os vulcões entram. Eles liberam grandes quantidades de energia. Encontrar vulcões em outros mundos, e talvez encontremos vida. A busca começa aqui, no planeta mais próximo da Terra, e Vênus, um mundo que se parece muito com o nosso. Vênus e Terra têm aproximadamente a mesma massa, e estão aproximadamente à mesma distância do Sol, então são como gêmeos. 3 bilhões de anos atrás, a Terra e Vênus eram muito semelhantes, novas terras, novos oceanos, uma atmosfera. Ambos os planetas eram perfeitos para a vida. Mas algo deu errado em Vênus, algo que fez com que Vênus se desviasse radicalmente da história da Terra. Vênus tomou um caminho sombrio há muito tempo. Vênus é o inferno, nosso gêmeo maligno. Hoje, a superfície de Vênus é como uma fornalha. A temperatura atinge 900 graus Fahrenheit na superfície, quente o suficiente para derreter alguns metais, então você não teria chance. Vênus é um mundo estufa, com uma atmosfera espessa de dióxido de carbono. Ela retém o calor do Sol como um cobertor. Estas imagens reais da superfície de Vênus revelam um deserto estéril e superaquecido. A espessa camada de dióxido de carbono de Vênus matou o planeta. O dióxido de carbono veio dos vulcões. As sondas espaciais em órbita deram as primeiras pistas. O radar atravessou as espessas nuvens de Vênus e revelou formações vulcânicas por todo o planeta, semelhantes às que vemos na Terra. Os vulcões escudo do Havaí recebem seu nome de seu formato redondo e achatado. Esses vulcões liberam lava lentamente, mas por milhares de anos. Quando conseguimos mapear toda a superfície de Vênus usando o radar para penetrar nas nuvens, começamos a estudar as formações terrestres e vimos muito que nos era familiar. Em particular, vimos gigantescos vulcões escudo muito semelhantes aos do Havaí. As imagens de radar de Vênus eram cópias exatas dos vulcões escudo do Havaí. Em algum momento no passado, Vênus teve vulcões. Pela primeira vez, tivemos uma visão de Vênus revelada, e ficamos chocados. Encontramos uma superfície vulcânica marcada com pelo menos 1000 grandes vulcões e talvez dezenas ou até centenas de milhares de vulcões menores. 3/4 da superfície de Vênus estão cobertos por planícies de lava, evidências de um cataclismo antigo. Isso poderia ter sido um lar para a vida, mas, em vez disso, foi engolido pelo fogo. Os vulcões expeliram trilhões de toneladas de dióxido de carbono na atmosfera de Vênus. As temperaturas dispararam e os mares evaporaram. Um processo descontrolado de efeito estufa começou. Na Terra, o dióxido de carbono é absorvido por rochas e pelos oceanos, mas em Vênus, não há água, e é tão quente que o dióxido de carbono não pode se combinar com as rochas. Assim, à medida que os vulcões liberavam dióxido de carbono há muito tempo, não havia como removê-lo da atmosfera. Se Vênus já teve vida, os vulcões esterilizaram o mundo inteiro. A Terra continua sendo o único mundo vivo que conhecemos, mas isso pode mudar. Este é o gigante gasoso Júpiter, com suas luas,
congeladas e mortas, ou assim pensávamos. Olhe mais de perto, e surge um mistério, uma nuvem pairando sobre o que parecia ser um mundo frio e sem vida. Em Vênus, os vulcões transformaram um mundo parecido com a Terra em um inferno superaquecido. Encontrar vulcões em um planeta parecido com a Terra não foi uma surpresa, mas avistar vulcões em uma lua foi um choque. Em março de 1979, a sonda espacial Voyager 1 nos deu nossa primeira visão de perto da pequena lua de Júpiter, Io, um mundo que antes pensávamos ser frio, antigo e morto. Eles viram algo estranho, um arco ao lado da lua, que parecia outra lua atrás dela. Coçamos a cabeça e nos perguntamos o que poderia ser. Todo mundo sabia que Io era morta, entediante e desinteressante. Mas então, as pessoas perceberam que era uma erupção vulcânica. Descobrimos que Io estava coberta de vulcões e era incrivelmente ativa geologicamente, com erupções vulcânicas constantes. O que rompe desses vulcões é principalmente enxofre, que muda de cor conforme a temperatura. O enxofre pode ser vermelho, laranja, amarelo ou preto, fazendo a superfície de Io parecer uma pizza com diferentes queijos e manchas de azeitona preta. Io não está morta, está viva e em plena atividade, com mais de 400 vulcões ativos. As maiores plumas irrompem de gigantescos lagos de lava, atingindo quase 400 quilômetros no espaço. Se pudéssemos ficar à beira de um desses lagos de lava e observar as plumas disparando para o vazio do espaço, seria uma visão incrível. As erupções de Io são tão gigantescas porque é uma lua tão pequena, não há nada para conter a lava. Ela praticamente não tem atmosfera e muito pouca gravidade, fazendo os vulcões da Terra parecerem fogos de artifício em comparação. Como uma lua tão pequena pode ser tão vulcânica? A resposta é Júpiter. Assim como a Lua cria marés nos oceanos da Terra, Júpiter cria marés em Io, marés feitas de rocha sólida. A órbita de Io ao redor de Júpiter não é um círculo, às vezes está mais perto, outras vezes mais longe. Júpiter dá uma surra gravitacional em Io, puxando-a mais forte e mais fraco, esticando a Lua. Esse alongamento cria uma força de maré. Não é um alongamento grande, mas é o suficiente para aquecer a Lua por fricção, assim como esfregar as mãos juntas gera calor. A gravidade de Júpiter estica e espreme Io durante cada órbita de 2 dias, fazendo o solo subir e descer quase 90 metros. Esse bombardeio gera calor intenso e pressão maciça. Onde quer que haja um ponto fraco na crosta, a lava sai, resultando em vulcanismo em escala planetária. Ao contrário da Terra, onde a atividade vulcânica está concentrada em certas áreas ao redor de placas tectônicas ou pontos fracos, toda a Lua Io é um ponto quente ativo. Graças ao incrível poder da gravidade, Io é o mundo mais vulcanicamente ativo do Sistema Solar. O vulcanismo de Io nos ensinou algo novo, que fontes internas de energia podem impulsionar a atividade vulcânica de maneiras diferentes das que ocorrem na Terra. No espaço sideral, as forças de maré, o aperto diferencial das luas por um gigante gasoso, também podem criar atividade vulcânica. Isso foi uma mudança de paradigma. Io é um mundo de lava, superaquecido e violento, e é difícil imaginar qualquer coisa sobrevivendo lá. No entanto, o princípio vulcânico aqui é o mesmo que na Terra, e magma pressurizado e superaquecido abaixo da superfície explode por fissuras na crosta. Mas nem todos os vulcões precisam de magma, e eles nem mesmo precisam ser quentes. Viaje mais além de Júpiter, até o sistema solar exterior, e o frio aumenta, fica realmente frio. A lua distante Tritão é tão fria que grande parte de sua fina atmosfera pode congelar completamente. No entanto, há vulcões aqui, vulcões que podem conter o segredo para a vida alienígena. Pensamos em vulcões como montanhas de rocha sólida, com rocha superaquecida embaixo que irrompe violentamente como lava. Mas nem todos os vulcões funcionam dessa maneira. Existem vulcões em outros mundos que não usam rocha derretida de forma alguma. Na borda do Sistema Solar, Tritão orbita o gigante de gelo Netuno, a 2,5 bilhões de milhas do Sol. A temperatura é de um congelante menos 390 graus Fahrenheit. Quando a sonda Voyager da NASA passou por lá, revelou um mundo coberto principalmente por gelo de nitrogênio congelado. Mas a sonda encontrou algo mais.
Quando a Voyager passou, viu manchas pretas, todas se movendo em uma direção, como se um vento estivesse soprando material escuro naquela direção. Isso foi um sinal de atividade em um mundo tão frio que o nitrogênio pode congelar completamente. Esqueça a rocha derretida, Tritão expulsa uma mistura de nitrogênio e poeira lunar. Os geysers não apenas liberam nitrogênio líquido em forma fluida, mas também um material mais leve e empoeirado que pode viajar mais longe nos fracos ventos de Tritão. Isso cria um efeito de pluma dupla, que uma parte gelada e a outra mais escura e empoeirada, como a poeira lunar. A superfície de Tritão é feita de gelo de nitrogênio, mas abaixo desse gelo, há lagos de nitrogênio líquido. Os cientistas acreditam que isso acontece porque o gelo de nitrogênio permite a entrada de luz, mas retém o calor, criando uma espécie de efeito estufa. Assim como na Terra, onde o vidro deixa a luz passar, mas retém o calor, o Sol brilha na superfície de Tritão, aquecendo o nitrogênio abaixo. Apenas alguns graus de aquecimento são suficientes para transformar o gelo de nitrogênio em gás. Um gradiente de temperatura, uma mudança na temperatura, é o que importa, e isso é suficiente para derreter o nitrogênio abaixo da superfície de Tritão e fazê-lo explodir como um geyser. Isso é um criovulcão, tão frio que o material que ele expulsa congelaria a água tão dura quanto uma rocha. O sistema solar é mais ativo do que imaginávamos. Encontramos erupções estranhas em muitos planetas e luas, mas, até agora, o único mundo onde os vulcões estão ligados à vida é o nosso, ou assim pensávamos. Esta é a Europa, que orbita Júpiter a quase 500 milhões de milhas do Sol. É uma bola de gelo congelada com 2.000 milhas de diâmetro. À distância, sua superfície parece lisa, mas de perto, conta uma história diferente. A enorme gravidade de Júpiter dá uma surra em Europa, assim como em sua vizinha Io. A superfície sobe e desce, criando cristas e fendas profundas. Quando recebemos as primeiras imagens de perto de Europa, elas pareciam um pouco familiares. Descobrimos que a superfície de Europa se assemelha aos fluxos de gelo vistos quando sobrevoamos o Ártico. Ela tem uma camada de gelo com várias milhas de espessura e, abaixo dela, há um oceano global de água líquida. Leituras magnéticas sugerem que Europa tem um oceano com uma profundidade impressionante de 60 milhas. As forças gravitacionais de Júpiter aquecem o núcleo rochoso de Europa e derretem o gelo acima. Não é irrazoável pensar que, à medida que o núcleo é esticado e aquecido, ele possa até se tornar derretido, com uma fronteira entre o núcleo quente e o oceano de água líquida. Na Terra, erupções submarinas são cercadas por vida. O mesmo poderia estar acontecendo em Europa. No oceano de Europa, a escuridão é total, e a pressão é esmagadora, com 2.000 atmosferas terrestres, um mundo brutal, mas talvez um berço para a vida. Se a vida começou aqui na Terra, por que não em Europa? Os ingredientes estão todos lá e uma fonte de energia, atividade vulcânica, água líquida e uma rica química de hidrocarbonetos. Temos essa mistura de ingredientes que levou a vida na Terra há 3,5 bilhões de anos, e condições semelhantes existem em Europa. Então, algumas pessoas sugerem que, se isso aconteceu aqui, por que não lá? A vida em Europa seria desafiadora, mas não impossível. Na Terra, a vida existe em condições extremas, calor intenso, pressão esmagadora e escuridão total. A vida alienígena em Europa pode parecer surpreendentemente semelhante. Se houver vida sob a camada de gelo de Europa, provavelmente seria aquática, mas sem olhos, devido à ausência de luz. Eles provavelmente usariam sonar para navegar em seu ambiente, e os organismos poderiam se alimentar da energia gerada pela atividade vulcânica. Os vulcões em Europa podem ser a fonte de uma nova vida. É até possível que Europa represente a norma, que é assim que os mundos que abrigam vida normalmente existem. A Terra pode ser a exceção. Pense nisso, que Europa poderia ser um modelo para bilhões de luas em todo o universo, cada uma com oceanos líquidos. De repente, nossos horizontes se expandiram várias bilhões de vezes ao estudarmos as luas de Júpiter. Que choque! Somente nosso sistema solar tem mais de 170 luas. Multiplique isso pelo universo, e há inúmeros locais potenciais onde a vida pode prosperar. Tudo o que é preciso é água líquida e uma fonte de energia,
que os vulcões podem fornecer e eles estão em toda parte. Este é Saturno, localizado a uma distância do Sol 2 vezes maior do que Júpiter. No entanto, ele também tem luas vulcânicas, assim como Europa, uma das luas de Júpiter. Essas luas podem abrigar vida. Um dos mundos mais estranhos em nosso sistema solar é Saturno, com um sistema de anéis que se estende por 600 mil milhas e incríveis 62 luas, uma delas guarda um segredo. Encélado é uma das luas menores e mais distantes de Saturno, e há muito tempo se sabe que ela é coberta por gelo devido ao seu brilho e capacidade de refletir luz. Mas, quando a espaçonave Cassini chegou, ela descobriu algo incrível não no próprio planeta, mas em Encélado. Iluminada pelo Sol, uma gigantesca pluma irrompe no espaço, um sinal claro de atividade vulcânica. Foi uma descoberta surpreendente, ajudando a resolver um antigo mistério sobre o anel de Saturno. O anel mais externo de Saturno é vasto, com quase 200 mil milhas de diâmetro, e não deveria existir. As partículas de gelo que compõem o anel estão muito distantes de Saturno para permanecerem em órbita, constantemente se dispersando no espaço. Algo está reabastecendo o anel, os vulcões de gelo de Encélado. As plumas ejetadas do Polo Sul de Encélado não estão apenas se dissipando no espaço, elas estão alimentando o anel de Saturno. Esta pequena lua está devolvendo algo ao seu planeta pai. A água é expelida dos vulcões de Encélado, atinge o vácuo do espaço e congela instantaneamente em minúsculos cristais de gelo, criando o vasto anel de Saturno. Um mistério resolvido, mas outro surge, o que cria essas plumas vulcânicas. As câmeras da Cassini aproximam-se do Polo Sul da Lua e capturam enormes fendas marcando a superfície. Há essas grandes rachaduras no Polo Sul de Encélado, e, à medida que Encélado orbita Saturno, essas rachaduras se abrem e fecham conforme as forças de maré puxam. Essas rachaduras têm centenas de milhas de comprimento, e quando se abrem, fazem isso até 100 milhas por hora. Seria um evento incrivelmente espetacular. As enormes forças gravitacionais abrem e fecham a superfície em grandes velocidades. Semelhante às órbitas de Europa e Io em torno de Júpiter, a órbita elíptica de Encélado ao redor de Saturno ajuda a gerar calor, derretendo o gelo e criando oceanos de água líquida sob a superfície. As condições da água sob Encélado são perfeitas para a vida, está na temperatura certa, com boa pressão, e a água é semelhante à água do mar aqui na Terra. A química da água ejetada por essas aberturas sugere que ela contém sal e material orgânico, fazendo de Encélado um lugar no sistema solar onde a vida pode existir neste exato momento. A Cassini detectou moléculas de carbono complexas nas plumas de gelo, e combinadas com água líquida, elas sugerem que a vida pode sobreviver nas profundezas dessa enigmática lua. Encélado pode não ser a única com potencial de abrigar vida. Outra lua de Saturno, Titã, também pode ter o mesmo potencial. Titã é uma das maiores luas do nosso sistema solar e a única lua com uma atmosfera densa. É um mundo congelado, com gelo tão duro quanto rocha e lagos de metano líquido. No entanto, aqui também podemos encontrar evidências de vulcões e a tentadora possibilidade de vida alienígena. Em Io, vemos um inferno ardente, e em Tritão, erupções de gelo e nitrogênio. Os vulcões são algumas das forças mais destrutivas do universo, mas da destruição surge a possibilidade de vida até mesmo na misteriosa lua de Saturno, Titã. Titã tem 3.000 milhas de diâmetro, maior do que o planeta Mercúrio, e é a única lua com uma atmosfera espessa. Ela tem clima, tempestades, ventos, chuva e até lagos. Mas, como é tão fria, o metano líquido toma o lugar da água, e está carregado com os produtos químicos necessários para a vida. Titã revelou ser um dos lugares mais fascinantes do sistema solar. É um mundo ativo com uma atmosfera muito parecida com a da Terra, composta principalmente por nitrogênio e carregada de moléculas orgânicas. O gás metano na atmosfera superior de Titã reage com a luz solar para criar os tipos de compostos químicos dos quais a vida depende. Mas, se a luz solar está constantemente convertendo o metano em orgânicos, por que o metano não acaba? A atmosfera está cheia de metano, mas a luz solar o destrói em um tempo relativamente curto. Então, o metano não deveria estar lá, a menos que algo em Titã esteja reabastecendo.
A Cassini detectou algo que parece ser uma cratera, tão profunda quanto o Grand Canyon, e câmeras infravermelhas mostram diferentes tipos de materiais ao seu redor. Os cientistas acreditam que as áreas verdes podem ser vulcânicas, com fluxos de material ejetados do interior de Titã. Se essa atividade vulcânica realmente existe, a lava de Titã seria uma mistura supergelada de gelo, mas, em comparação com o resto de Titã, até essa lama congelada seria extremamente quente. Em Titã, o líquido quente expelido dos vulcões pode ser amônia ou água, que normalmente estão congeladas na superfície. Mas, se forem aquecidas sob a superfície, podem entrar em erupção. O que sai dos vulcões de Titã é metano e etano, o que provavelmente explica por que Titã tem uma espessa camada de nuvens, uma névoa alaranjada ao redor da Lua. Essa névoa provavelmente veio da liberação de gases dos vulcões de Titã. Mesmo para vulcões em um mundo tão frio quanto Titã, é necessário calor. É isso que transforma gelo em líquido e gera erupções em Titã. Esse calor tem duas fontes, que materiais radioativos aquecem o interior, e a enorme gravidade de Saturno comprime a Lua, assim como acontece com Encélado. Essas duas forças geram calor suficiente para transformar gelo em água e metano líquido em gás. Pensamos dos vulcões como algo quente e no gelo como algo frio, mas se você estiver em Titã, a cerca de 1 bilhão de milhas do Sol, onde é extremamente frio, fluxos de gelo de água e amônia, apenas um pouco acima do ponto de congelamento, podem ser as coisas mais quentes por lá. Então, quente é um termo relativo, dependendo de onde você está no sistema solar. Poderiam os vulcões em Titã dar uma chance à vida de sobreviver? A vida como a conhecemos precisa de uma atmosfera, uma superfície sólida, água líquida e calor para impulsionar reações químicas. Em Titã, os vulcões poderiam fornecer todos esses elementos. Se houver um vulcão em Titã, haverá calor acrescente a isso, e de repente você terá água líquida cercada de material orgânico, literalmente tudo o que você precisa para o início da vida. Se a vida existir em Titã, ela seria verdadeiramente alienígena. Talvez respire hidrogênio em vez de oxigênio, nadando através de lagos de metano líquido a 300 graus abaixo de zero. Talvez existam oceanos de etano, ou poças de maré, e atividade vulcânica ou hidrotermal. Talvez haja fontes termais. O calor vulcânico poderia gerar energia suficiente para que a vida surgisse em Titã. É especulação, mas não pode ser descartada. No entanto, talvez não precisemos viajar tão longe para encontrar sinais de vida. Podemos encontrá-la em um mundo vulcânico muito mais próximo, o planeta vermelho, Marte. Os vulcões estão por todo o sistema solar. Mundos como Io, Titã e Tritão são complexos, dinâmicos e violentos. Uma vez, pensamos que a Terra era o único planeta com vulcões e vida. Agora, encontramos vulcões por toda parte, mas ainda não encontramos vida alienígena. Os vulcões incorporam o puro poder de criação e destruição, e eles andam de mãos dadas. É literalmente verdade que, se não houvesse vulcões aqui, nós também não estaríamos aqui. Nos caldeirões dos vulcões está a origem da vida. Os vulcões criam novas paisagens, semeiam a atmosfera com compostos químicos complexos e substituem o antigo pelo novo. Se os vulcões estão ligados aos processos da vida, onde está a vida em outros mundos? Talvez a resposta esteja no passado remoto, quando o sistema solar era jovem, em um planeta jovem muito parecido com o nosso. Este é Marte, 3 bilhões de anos atrás. Ele tinha vulcões ativos. Um ainda permanece, o maior vulcão do sistema solar. As falésias que levam até ele têm mais de 6 milhas de altura. O Monte Everest ficaria confortável à sua sombra, e essas são apenas as colinas. Este é o impressionante Monte Olimpo. Ele cobre uma área do tamanho do estado do Arizona. Sua cratera tem 53 milhas de largura. Um gigante como este leva milhões de anos para se formar, tempo que os vulcões aqui na Terra nunca têm. Na Terra, a crosta está sempre se movendo. Bem abaixo, um único ponto quente empurra magma pela superfície, formando uma nova ilha vulcânica. Mas, enquanto o ponto quente permanece imóvel, a superfície está em movimento. A nova ilha se afasta do ponto quente, e uma nova ilha vulcânica toma o seu lugar.
Marte é diferente. A crosta está completamente travada. Em Marte, não há atividade tectônica, a crosta é uma grande placa sólida. Então, se houver um ponto quente, ele simplesmente fica ali, construindo e construindo, e você obtém um vulcão cada vez maior. É por isso que o Monte Olimpo é tão imenso. Hoje, o Monte Olimpo é uma relíquia congelada de um passado distante e mais quente. A atmosfera encolhida de Marte significa que o Monte Olimpo agora se estende quase até o espaço, um verdadeiro colosso, um vulcão extinto em um mundo moribundo. Mas o antigo terreno vulcânico de Marte pode um dia abrigar vida novamente. A evidência está bem aqui na Terra. No Havaí, os vulcões criaram misteriosos túneis chamados tubos de lava, canais deixados para trás quando torrentes de rocha derretida fluíram para o mar. Alguns estão agora vazios, e isso nos oferece uma oportunidade. Os tubos de lava são formados quando você tem um rio subterrâneo de lava basáltica quente, magma a 2000 graus, rocha derretida. Imagine isso como um rio congelado de água com uma crosta de gelo se formando no topo. É o mesmo aqui, só que a crosta é de rocha sólida, e o rio continua fluindo por baixo, criando essa caverna, esse tubo de lava. Imagens recentes sugerem que os vulcões de Marte também podem ter criado tubos de lava. Qualquer planeta com vulcanismo basáltico, qualquer planeta rochoso, provavelmente terá tubos de lava, e agora encontramos alguns em Marte, em lugares onde há clarabóias, pontos onde o teto desabou, e você pode ver diretamente os tubos de lava da órbita. Se alguns desses tubos desabaram, talvez muitos outros ainda estejam intactos, antigas relíquias do passado vulcânico de Marte. Depois de permanecerem inativos por talvez milhões de anos, esses tubos de lava podem trazer a vida de volta ao planeta vermelho e essa vida seríamos nós. Um dos desafios de viver em Marte para os humanos do futuro será lidar com o ambiente de radiação, especialmente durante tempestades solares. Raios cósmicos podem ser mortais, e ter um abrigo contra tempestades sob uma grande massa de rocha é a melhor maneira de se proteger desses raios. Os tubos e cavernas dos vulcões extintos de Marte poderiam um dia se tornar o lar perfeito, aprisionando o ar e nos protegendo da radiação letal. Um vulcão há muito extinto pode ajudar a trazer nova vida ao planeta. Em alguns planetas, tempestades são impossíveis. O superaquecido Mercúrio é pequeno demais e está muito perto do Sol para ter uma atmosfera significativa, e sem atmosfera, não há tempestades. No entanto, se nos afastarmos mais do Sol, encontramos mundos com atmosferas turbulentas e caóticas, que podem produzir algumas das megatempestades mais impressionantes do nosso sistema solar. Este é Vênus, um planeta completamente envolto em nuvens. Ventos atravessam a atmosfera superior a mais de 300 milhas por hora. Cerca de 35 milhas acima da superfície, os ventos se deslocam ferozmente, levando as formações de nuvens ao redor de todo o planeta a cada 4 dias. Vênus está mais perto do Sol do que a Terra, e é o calor do Sol que impulsiona esses ventos. O padrão de circulação das nuvens de Vênus é na verdade bem simples, tá um lado quente e um lado frio de Vênus. À medida que o ar aquece e sobe no lado diurno de Vênus, ele se espalha para o lado noturno, formando uma corrente contínua. É, na verdade, muito mais simples do que a circulação atmosférica na Terra. Os ventos de Vênus circulam mais rápido do que o furacão mais rápido na Terra, embora se pareçam bastante. A sonda Venus Express capturou imagens notáveis do polo sul do planeta, mostrando um dos grandes mistérios de Vênus, furacões nos polos, especialmente no hemisfério sul, com não um, mas 2 olhos. Nunca vimos algo assim em uma escala planetária. O vórtice de 2 olhos de Vênus tem 1.800 milhas de largura, com 2 furacões girando um ao redor do outro. Se você pudesse descer no vórtice de Vênus, algo que eu adoraria fazer com uma máquina remota, acho que veria uma fantástica parede de nuvens com uma forma em espiral girando ao seu redor em velocidades ferozes. Seria uma visão e tanto. É um mistério até que profundidade esse vórtice furioso se estende, mas talvez ele desça até a superfície do planeta. Lá embaixo, um crepúsculo permanente banha uma paisagem vulcânica, e o colossal peso da atmosfera cria uma imensa pressão. A pressão atmosférica em Vênus é cerca de 100 vezes maior do que na Terra.
Imagine comprimir um carro ao tamanho de 1 polegada quadrada e colocá-lo sobre cada centímetro quadrado da sua pele. Você seria esmagado em uma fração de segundo. Por causa dessa pressão extrema, a densa atmosfera de Vênus cria uma das megatempestades mais estranhas imagináveis, e ventos de 6 km/h com a força de um furacão. Os ventos na superfície de Vênus são na verdade muito lentos porque o planeta gira muito devagar. Vênus leva cerca de 8 meses para dar uma volta ao redor do Sol. No entanto, a esmagadora pressão atmosférica compacta as moléculas de gás tão densamente que elas se comportam mais como um líquido. Uma leve brisa de 6 km/h em Vênus carrega a força brutal de um furacão. É como um furacão em câmera lenta. Os ventos em Vênus são totalmente diferentes de qualquer coisa que vemos na Terra. Você quase sentiria como se estivesse se movendo através de melaço, tornando difícil caminhar ou correr contra o vento. A superfície de Vênus é tão hostil que a vida é impossível aqui, mas os ventos mais rápidos na atmosfera superior sustentam uma possibilidade extraordinária. Eu nutro essa ideia, não sei se a chamaria de hipótese ou de fantasia científica, mas acho plausível que possa haver algum tipo de vida vivendo nas nuvens de Vênus. Certamente existem fontes de energia, como a luz solar, e há nutrientes carbono, hidrogênio e oxigênio, todos os elementos que achamos necessários para criar vida. Eles existem nas nuvens de Vênus. A atmosfera superior da Terra está cheia de vida, com bactérias microscópicas flutuando no vento. Poderia Vênus ser o mesmo? Talvez um dia enviemos uma sonda para descobrir. Deixando Vênus para trás, o próximo planeta é a Terra. Aqui, o clima também pode ser extremo. Enfrentamos tornados, furacões e tempestades de poeira. Na Terra, essas tempestades são localizadas, mas no próximo planeta, elas engolem o mundo inteiro. Há mais de 100 anos, os astrônomos pensaram ter encontrado vida em Marte quando viram uma onda escura se espalhando do polo em direção ao Equador. Acreditavam que era a vegetação da primavera se espalhando pelo planeta. Embora estivessem certos sobre a estação, Marte está inclinado em cerca de 23 graus, como a Terra, por isso tem estações como primavera, verão, outono e inverno, que trazem clima. A sombra que os astrônomos viram era, na verdade, rocha escura descoberta por uma violenta tempestade de poeira, impulsionada pela forma como Marte se inclina. Na Terra, leva 1 ano para orbitar o Sol. Em janeiro, o hemisfério norte se inclina para longe do Sol, trazendo o inverno, e em junho, se inclina para dentro, trazendo o verão. Marte experimenta gigantescas tempestades de poeira planetárias que nunca vimos na Terra. Marte tem uma inclinação semelhante, e com a primavera vêm as tempestades. A superfície marciana desaparece sob nuvens de partículas de poeira em fúria. Na Terra, tempestades de poeira podem ser devastadoras, engolindo cidades inteiras. Em 5 de julho de 2011, uma parede de poeira de 1.500 metros de altura atingiu Phoenix, Arizona, transformando o dia em noite enquanto milhares de toneladas de poeira se acumulavam sobre a cidade. Mas esse desastre ficou em um só lugar. As tempestades de poeira em Marte, no entanto, podem engolir o planeta inteiro. Quando a poeira é levantada em Marte, ela pode continuar sendo levantada repetidamente. A poeira é reutilizável. Na Terra, uma vez que a poeira é levantada e se assenta, muitas vezes cai no oceano, onde desaparece para sempre. Em Marte, não há lugar onde a poeira e a areia não estejam prontas para alimentar a tempestade, permitindo que esses sistemas durem semanas ou até meses. A atmosfera incrivelmente seca de Marte aumenta o tamanho e o poder da tempestade. Na Terra, a poeira é rapidamente lavada pela chuva elevada para o oceano. Mas em Marte, não há chuva comparável para lavar a poeira. Uma vez que está na atmosfera, ela permanece lá até que as partículas lentamente se depositem por conta própria. A falta de chuva permite que as tempestades de poeira de Marte cubram o planeta inteiro. Mas as tempestades de poeira em Marte também podem ser espetaculares em uma escala menor. Os robôs da NASA capturaram imagens extraordinárias de pequenos redemoinhos de poeira sugando a fina poeira seca de óxido de ferro. Os maiores redemoinhos de poeira podem alcançar 6 milhas no céu, bombando finas partículas para as altas camadas da atmosfera marciana,
criando uma névoa de poeira que pode ajudar a controlar o clima seco do planeta e potencialmente levar a uma megatempestade em escala planetária. Mesmo em Marte, tempestades de poeira tão grandes são raras. Astrônomos detectaram apenas 10 nos últimos 100 anos. O que os antigos astrônomos confundiram com vida era, na verdade, uma megatempestade. Mas mesmo uma tempestade de poeira que envolve o planeta é pequena em comparação com o clima do próximo planeta do nosso Sol. Este é o gigante do nosso sistema solar e Júpiter. Júpiter é enorme, 2,5 vezes mais massivo do que todos os outros planetas do sistema solar juntos. É também o lar de gigantescas megatempestades. A rotação em alta velocidade de Júpiter impulsiona vastas bandas de nuvens que giram em direções opostas, onde enormes tempestades se formam ao longo de suas bordas. A maior delas é a tempestade mais antiga do Sistema Solar, 15 mil milhas de diâmetro e com mais de 300 anos, a Grande Mancha Vermelha. Ao longo de suas bordas, ventos turbulentos rugem a mais de 300 milhas por hora. A Grande Mancha Vermelha é um enorme vórtice, semelhante a um furacão, com um centro de alta pressão e ventos girando ao redor da borda externa. Dessa forma, a Grande Mancha Vermelha é um pouco como um furacão, mas com uma diferença fundamental, e na Terra, os furacões se alimentam do calor do oceano, e quando atingem a Terra, começam a enfraquecer. Em média, duram apenas cerca de uma semana. Júpiter, no entanto, não tem terra. É um planeta totalmente gasoso, onde a fricção é muito fraca, de modo que um vórtice como a Grande Mancha Vermelha pode durar indefinidamente e não há nada para desacelerá-lo. Para continuar, tudo o que a Mancha Vermelha precisa é de uma fonte de energia. Na Terra, essa energia vem do Sol, mas Júpiter está 5 vezes mais longe do Sol do que nós, então o calor do Sol não é suficiente para alimentar a Mancha Vermelha. Em vez disso, Júpiter tem sua própria fonte interna de energia, sua imensa gravidade. Em 1995, a NASA lançou uma sonda diretamente em direção ao coração do gigante planeta. Ela mergulhou na atmosfera superior de Júpiter a mais de 170 mil quilômetros por hora. À medida que caía, a gravidade esmagadora do planeta aumentava a pressão 10, 15, 20 vezes o que sentimos na Terra. Ventos sopram a mais de 400 milhas por hora. A sonda falhou apenas a 100 milhas de profundidade, esmagada pela imensa pressão e frita pelo calor incrível. Se tivesse conseguido descer mais, teria chegado a um vasto oceano prateado. Aqui, pressões intensas transformam o gás hidrogênio em um líquido metálico em ebulição, superaquecido a mais de 22 mil graus Celsius. O interior de Júpiter gera cerca do dobro da energia que sua superfície recebe do Sol. Esse calor interno é a fonte de energia que impulsiona suas enormes megatempestades. Toda a convecção e calor vem do interior quente denso do próprio planeta. As bandas de nuvens que você vê, mesmo girando em direções opostas, são todas impulsionadas pelo calor interno de Júpiter. O calor interno de Júpiter impulsiona suas violentas megatempestades, mas o gigante planeta pode conter pistas para um mistério ainda mais profundo, e a vida poderia existir em outros mundos? A sonda Cassini da NASA estudou Júpiter enquanto sobrevoava a rota para Saturno e fez uma descoberta extraordinária: nuvens brancas estranhas logo ao norte da Grande Mancha Vermelha, nuvens muito parecidas com as da Terra, feitas de gotículas de água líquida. Poderia Júpiter ter os ingredientes para a vida? A questão da vida nos planetas gigantes é interessante. Você tem muitos dos ingredientes para a vida: luz solar entrando e água líquida, pelo menos na forma de gotículas de nuvem. Por outro lado, se a vida pudesse facilmente existir nas nuvens, você poderia esperar que bactérias e algas povoassem as nuvens na Terra, tornando-as verdes. Mas não vemos isso. No entanto, encontramos micróbios em várias altitudes na atmosfera da Terra, mas eles parecem ser, em grande parte, soprados da superfície. É provável que a vida na Terra tenha começado em uma superfície sólida, mas será que a vida poderia evoluir sem uma? Não há superfície sólida em Júpiter, o que dificulta para os organismos terem uma fonte constante de água. Imagine ser uma bactéria dentro de uma gotícula de nuvem. Você estaria em grandes apuros quando essa gotícula evaporasse.
Se a vida existe ou não nas nuvens de Júpiter, gigantes gasosos como Júpiter e seu vizinho Saturno têm todos os ingredientes certos e água, calor e um outro elemento vital, uma faísca. Raios em uma escala inimaginável. Essas imagens impressionantes são da sonda Cassini da NASA, que estava em uma missão para explorar um dos planetas mais impressionantes do Sistema Solar, Saturno. A sonda revela os anéis de Saturno, suas luas e o próprio planeta em detalhes quase perfeitos. Bandas caóticas de nuvens correm ao redor de Saturno a mais de 1.600 km por hora. Encontrar tempestades aqui não foi surpresa, é um planeta de tempestades. Mas isso foi surpreendente, um raio, uma gigantesca tempestade de trovão em um mundo alienígena. Os raios criam alguns dos fenômenos climáticos mais espetaculares na Terra. A tensão elétrica se acumula entre a parte superior e a parte inferior de uma vasta nuvem de tempestade de 16.800 metros de altura, um redemoinho de vapor d'água, chuva e gelo. Pequenos cristais de gelo sobem além das pedras de granizo que caem, e ao se esfregarem uns contra os outros, acumulam uma carga elétrica. Quando a tensão se torna grande demais, uma faísca elétrica é liberada. Na Terra, a média das tempestades de raios se estende por 24 quilômetros. Em Saturno, elas podem envolver o planeta inteiro. Existem exemplos de tempestades de raios em Júpiter e Saturno onde a nuvem de Anvil, ou a grande nuvem na parte superior da tempestade, começa pequena e cresce até 20.000 quilômetros de comprimento ou tamanho da Terra. Em Saturno, registramos uma tempestade de raios que foi 10.000 vezes mais forte do que qualquer tempestade de raios na Terra. O raio é mais quente do que a superfície do Sol, e a atmosfera literalmente explode, produzindo o som que chamamos de trovão. Na Terra, é o som de uma nova vida. Os raios parecem assustadores e destrutivos, mas na verdade são muito produtivos para a vida na Terra. A razão é sua influência na química atmosférica. Cada descarga de raio literalmente queima o ar. Quando uma descarga de raio ocorre, você obtém um plasma energético e de temperatura muito alta, que quebra as moléculas de nitrogênio na atmosfera, liberando átomos de nitrogênio para formar outras moléculas. Os nitratos formados pelos raios permitem que o nitrogênio entre no solo como fertilizante, nutrindo as plantas e entrando no ciclo da vida. Portanto, são os raios que liberam átomos de nitrogênio, essenciais para a vida na Terra. A Terra experimenta 8 milhões de descargas elétricas todos os dias, ajudando a vida a evoluir e se espalhar pelo planeta. Mas, para Saturno, apenas os raios podem não ser suficientes, não há lugar para a vida alienígena viver. No entanto, um lugar em nosso sistema solar pode resolver esse problema, e a Lua de Saturno, Titã. Ela possui uma atmosfera, lagos de metano líquido e sua própria marca bizarra de megatempestades. Saturno está a quase 1.600 milhões de quilômetros do Sol, e essa distância faz com que a órbita em torno do Sol leve tempo. Um ano em Saturno equivale a quase 30 anos na Terra. Neste momento, é primavera, e as coisas estão esquentando. Estamos entrando no ciclo de verão de Saturno, então a atmosfera está aquecendo um pouco. Mesmo que Saturno esteja tão distante do Sol, estamos recebendo um pouco mais de energia e estamos vendo as tempestades mais espetaculares que já observamos em Saturno. Após anos de silêncio congelante, Saturno está se tornando vivo. Cientistas esperaram quase 15 anos para que o Sol iluminasse seu polo norte, revelando detalhes extraordinários sobre uma das megatempestades mais estranhas do Sistema Solar, a tempestade hexagonal única de Saturno. Um padrão hexagonal, como isso é possível? Na natureza, temos objetos irregulares, não temos figuras geométricas organizadas de forma tão precisa, especialmente em uma escala planetária gigantesca. No entanto, existem algumas teorias. Se eu pegar um balde de água ou uma banheira e vibrá-lo, obterei ondas que se propagam. Mas há outro tipo de onda e ondas estacionárias. Dentro de um balde de água, você pode obter ressonâncias onde a água pulsa assim, e você também pode fazê-la pulsar em movimento circular, criando padrões regulares. Essas são chamadas de ondas estacionárias, e acreditamos que esse padrão hexagonal misterioso em Saturno seja uma onda estacionária hexagonal. A megatempestade no polo norte de Saturno é um vento que viaja na velocidade de um furacão, fazendo 6 curvas acentuadas enquanto circula ao redor do planeta.
A área central é tão grande que caberiam 4 terras dentro dela. O que está abaixo de sua superfície ainda é um mistério. À medida que Saturno esquenta da primavera para o verão, outro mundo também ganha vida. Uma das luas de Saturno, Titã, também está aquecendo, e com o calor vêm as tempestades. Titã é uma das luas mais fascinantes do nosso sistema solar. É como algo saído de ficção científica, um objeto com céus amarelos e nuvens de metano. Verdadeiramente notável. A sonda Cassini da NASA revela Titã em detalhes sem precedentes, uma atmosfera espessa e densa, vastas cadeias montanhosas, lagos de metano líquido e isso uma faixa em forma de seta de nuvens brancas de metano se movendo sobre sua superfície. Quando as nuvens flutuaram sobre uma planície empoeirada, vista aqui como uma mancha escura, a mancha escura de solo sob as nuvens cresceu. Os cientistas acreditam que o metano líquido molhou a superfície, uma tempestade de primavera, ao estilo de Titã. A chuva em Titã, se existir, seria muito diferente da chuva na Terra. Primeiro, o campo gravitacional é muito fraco, então você realmente veria as gotas de chuva caindo muito lentamente em sua direção. Além disso, o tamanho dessas gotículas poderia ser muito maior. Mas não se pegue em uma tempestade de chuva em Titã, essas gotas são extremamente frias. Os monções de metano de Titã varrem a Lua. A gravidade fraca cria gotas de chuva do tamanho de avelãs e superfria. Um mundo alienígena com um clima verdadeiramente alienígena. Essas gotas lentas esculpiram vales e lagos, muito semelhantes aos da Terra, uma mega tempestade em câmera lenta. Mas se você voar ainda mais para fora pelo sistema solar, encontrará tempestades que são completamente mais rápidas. Este é Netuno, super resfriado, onde a temperatura nunca sobe acima de 300 graus Fahrenheit abaixo de zero. Netuno é um desses planetas gigantes. Ele é muito maior que a Terra e possui uma atmosfera muito densa. Está a cerca de 2 bilhões de milhas do Sol, então você poderia esperar que fosse muito frio, com pouco clima. Mas, na verdade, Netuno é muito dinâmico, ele possui padrões climáticos tremendos. Apesar de sua distância incrível da Terra, os astrônomos conseguem ter uma visão próxima da atmosfera turbulenta de Netuno com a ajuda do Observatório Keck. Localizado a 4.267 metros de altura no cume do Mauna Kea, no Havaí, ele está acima das nuvens e da poluição da Terra. Os telescópios são tão poderosos que poderiam identificar uma vela na Lua. A princípio, Netuno parece sem características, mas uma análise mais detalhada revela nuvens brancas de alta altitude na atmosfera superior. É a oportunidade perfeita para rastrear a velocidade do vento. Medir o tempo e a distância que as nuvens percorrem entre 2 pontos permite que os cientistas calculem sua velocidade. O telescópio Keck se volta para Netuno. Uma série de imagens rastreia as nuvens brancas enquanto se movem ao redor do planeta. Ao tirar várias fotografias mostrando as posições das nuvens ao longo do tempo, podemos medir o quanto elas se deslocaram. Você pode ver a posição em um momento e depois novamente algumas horas depois em um lugar diferente. A maior parte dessa mudança de posição se deve à rotação do planeta. No entanto, se você souber a taxa de rotação e subtrair, obterá o movimento das nuvens em relação ao planeta, o que informa a velocidade do vento. Os resultados são chocantes. Estamos vendo velocidades do vento em Netuno atingindo centenas de milhas por hora, até 1.260 milhas por hora para as nuvens mais rápidas. Isso é verdadeiramente fenomenal. Netuno tem os ventos mais rápidos do sistema solar. Então, o que está impulsionando isso? Você precisa de energia para criar clima. De onde vem essa energia? Acontece que vem do próprio Netuno. Embora Netuno receba luz solar, ele irradia muito mais energia do que recebe do Sol. Isso sugere que o interior do planeta é muito quente, provavelmente devido a materiais radioativos e ao calor remanescente de quando Netuno se formou há 4,5 bilhões de anos. Esse calor está lentamente vazando, aquecendo a atmosfera e impulsionando todo o clima extremo de Netuno. As tempestades de Netuno são ferozes, mas a busca por um clima verdadeiramente extremo nos leva para fora do sistema solar, para um território inexplorado.
Aqui, existem tempestades que fazem os ventos de Netuno parecerem uma brisa. Furacões como Katrina não são nada comparados aos ventos em Osíris. A busca por megatempestades nos leva a mundos alienígenas cuja violência desafia a imaginação. O espaço está cheio de estrelas e planetas onde o caos e a destruição reinam. Astrônomos pesquisam os céus em busca de novos mundos, e liderando esse esforço está o professor Jeff Marcy, o rei dos caçadores de planetas. Ele examina o céu noturno, procurando por planetas ao redor de estrelas distantes. A equipe de Marcy possui instrumentos tão sensíveis que podem até prever o clima nesses planetas distantes. Este é Osíris, um planeta a 150 anos-luz da Terra. É um planeta do inferno com um clima correspondente. A Terra está a 93 milhões de milhas do Sol e orbita o Sol em um ano. Osíris, por outro lado, está a apenas 4 milhões de milhas de sua estrela, completando sua órbita em apenas 3,5 dias. Quando Osíris passa entre nós e sua estrela, a luz das estrelas brilha brevemente através de sua atmosfera, nos dando um vislumbre das condições neste mundo alienígena. Eles esperaram que o planeta passasse na frente da estrela, e naquele momento, parte da luz das estrelas passou pela atmosfera do planeta. Isso permitiu que os cientistas realizassem uma análise química da composição da atmosfera. Osíris é atingido pelo intenso calor de sua estrela, com temperaturas que ultrapassam 1.100 graus Fahrenheit. Isso significa que o ambiente naquele planeta é totalmente inóspito para a vida como a conhecemos. Mas o efeito do calor é ainda mais intenso, fazendo com que os gases se expandam, e, sem ter para onde ir, eles se precipitam para o lado oposto do planeta. Osíris está em sincronia rotacional, o que significa que o mesmo lado sempre está voltado para a sua estrela, enquanto o outro lado olha para o espaço. A diferença de temperatura é imensa. A atmosfera superaquecer avança do lado brilhante para o lado escuro a quase 6 vezes a velocidade do som. De fato, os ventos alcançam velocidades de 3.200 a 4.800 km por hora, 10 ou 20 vezes mais rápido que os furacões mais fortes. Katrina foi apenas um espirro comparado aos ventos em Osíris. Mas existem tempestades ainda maiores, tempestades na escala de galáxias inteiras, e essas vastas tempestades podem ser a razão de estarmos aqui. O telescópio espacial Hubble capturou esta imagem deslumbrante da galáxia NGC 3079. Em seu centro, um supervento, uma tempestade em uma escala verdadeiramente cósmica, foi desencadeado por uma explosão de uma estrela em formação. Essa tempestade galáctica furiosa tem cerca de 3.000 anos-luz de largura e está em fúria há cerca de 1 milhão de anos. Filamentos de gás a 20 milhões de graus se erguem acima da galáxia espiral. Essa megatempestade cósmica causa estragos dentro de sua galáxia hospedeira. Vemos bolhas, jatos e formações de gás caindo na galáxia, colidindo com poeira galáctica. O gás da megatempestade galáctica colide com gás e poeira no coração da galáxia, comprimindo em uma massa giratória de matéria. A gravidade assume o controle, e as nuvens de gás e poeira comprimidas ficam cada vez mais densas. O centro fica cada vez mais quente até que finalmente se inflama. Ventos poderosos da nova estrela explodem no espaço, e todo o ciclo começa novamente. Uma nova megatempestade galáctica nasce. Ao redor das estrelas recém-formadas, poeira e rocha se juntam, marcando o nascimento de novos mundos com superfícies rochosas onde a vida poderia começar. Talvez a formação da própria vida seja influenciada pela maneira como esses gases giram e criam tempestades supergalácticas. Se os ventos galácticos espalham material, eles ajudam a distribuir os elementos necessários para a vida por toda a galáxia. Assim, em certo sentido, as tempestades galácticas podem ser uma pista para a formação da própria vida. Megatempestades galácticas rugem por milhões de anos. Bilhões de anos atrás, elas podem ter criado novos lares para a vida em nossa galáxia Via Láctea. Em todas as escalas, as tempestades não são apenas uma força de destruição, estão ligadas à própria criação. A busca por vida em outros mundos é também a busca por tempestades. Quando você interrompe o status quo, abre possibilidades para que as coisas se reorganizem de maneiras diferentes. O caos ou a interrupção é, na verdade,
um fator importante no desenvolvimento de sistemas complexos, como a vida. Um planeta que experimenta mudanças de estações, vulcanismo ou tempestades intensas, fatores que podem parecer prejudiciais à vida, pode, a longo prazo, fortalecer a vida. Olhe para o cosmos, com bilhões de galáxias e trilhões de estrelas, e uma pergunta profunda surge: já há alguém mais por aí? Queremos encontrar outra Terra. Existe um ponto azul pálido orbitando alguma estrela na galáxia. A busca está em andamento por mundos que poderiam abrigar vida. Estamos procurando nossa própria visão de nós mesmos lá no espaço, buscando nosso paraíso. Até agora, já descobrimos mais de 700 planetas além do nosso sistema solar. No entanto, esses exoplanetas não se parecem em nada com o nosso. Estávamos errados em nossas suposições. Todos os sistemas solares que estamos encontrando no espaço não se parecem em nada com o nosso sistema solar. Nós somos os estranhos. Nós somos os esquisitos. Esses são mundos de pesadelo, e o cosmos está cheio deles. Estamos descobrindo todos os diferentes sabores do inferno, planetas que dão errado de várias maneiras. É onde estamos agora, buscando o paraíso e encontrando o inferno. Poderíamos realmente estar sozinhos em um acaso cósmico em um universo hostil à vida? Podemos em breve ter a resposta. Agora descobrimos centenas de exoplanetas no espaço exterior, a uma taxa de mais de um exoplaneta por semana. Em alguns anos, esse número provavelmente estará na casa dos milhares. Eventualmente, pode haver milhões ou até bilhões desses planetas esperando para ser descobertos. Todos eles poderiam ser planetas do inferno? A busca por respostas começa aqui, a 63 anos-luz da Terra. Descobrimos um planeta ainda maior que Júpiter, e ele tem um problema sério: sua órbita é incrivelmente apertada. Ele está mais próximo de sua estrela do que Mercúrio está do nosso Sol, e 30 vezes mais próximo do que a Terra. O resultado é um inferno superaquecer. Mas há outra razão pela qual nada poderia sobreviver aqui, e o vento feroz. A superfície é atingida por uma tempestade interminável. Não conseguimos ver esses ventos com nossos telescópios, mas sabemos que a supertempestade existe graças ao telescópio espacial Spitzer da NASA. O Spitzer pode ver coisas que não conseguimos. Ele não usa luz visível, em vez disso, ele vê infravermelho, uma parte do espectro de luz que não podemos perceber com nossos olhos. O infravermelho é calor. Uma das vantagens de estudar o universo no infravermelho é que ele nos permite ver a luz vinda de planetas ao redor de outras estrelas. Quando você tenta olhar para a luz de um planeta ao lado de uma estrela, a estrela é centenas de milhares de vezes mais brilhante, tornando o planeta muito fraco. Mas na parte infravermelha do espectro, o calor interno do planeta, assim como nosso calor interno nos faz brilhar, permite que o planeta se torne observável e mensurável. O Spitzer nos dá algo completamente novo, o primeiro mapa meteorológico de um planeta além do nosso sistema solar. Esta simples imagem é um triunfo tecnológico. As cores representam diferenças de temperatura, e o mapa também prova que o planeta possui ventos infernais. Isso acontece porque o ponto quente não está onde deveria estar. Um lado do planeta está permanentemente voltado para a estrela, então seu centro deveria ser o ponto mais quente do planeta, mas não é. Algo empurra o ponto quente do planeta para o lado, e isso requer uma força incrível. Apenas um furacão ininterrupto de 9.600 km por hora poderia ser tão poderoso, 20 vezes mais forte que os ventos mais fortes da Terra, e 8 vezes a velocidade do som. Uma pequena alteração em um mapa meteorológico é uma evidência de ventos supersônicos rugindo em um planeta alienígena, realmente um planeta do inferno. Estamos descobrindo novos planetas a uma taxa impressionante, com uma média de 1 por semana. Cada um poderia potencialmente ser um paraíso semelhante à Terra, mas quanto mais os exploramos, mais mundos infernais encontramos. Alguns são tão calorosamente apavorantes que são mais do que inabitáveis, não deveriam nem existir. Este planeta gasoso do tamanho de Júpiter, a 256 anos-luz da Terra, brilha em infravermelho como uma estrela, milhares de vezes mais brilhante que Vênus, o planeta mais quente do nosso sistema solar. Sua temperatura é escaldante, alcançando 2037 graus Celsius.
É quase impossível para um planeta atingir essa temperatura. Sua temperatura infernal fornece uma pista sobre sua aparência. Apenas um objeto absolutamente negro poderia absorver luz suficiente de sua estrela para alcançar temperaturas tão escaldantes. Se você estivesse se aproximando do lado noturno, afastado da estrela, veria apenas escuridão à sua frente, muito pouca radiação, muito pouca luz. Pareceria quase que as estrelas estivessem evitando uma parte do céu. Assim como o pavimento negro absorve a luz solar e aquece em um dia ensolarado, o planeta negro assa ao lado de sua estrela. Não entendemos sua química atmosférica, não há nada na Terra que possa absorver tanta luz. A única cor do planeta vem de um ponto quente escaldante. À medida que você voa para o lado diurno, as coisas começariam a brilhar em vermelho vivo. Haveria uma enorme tempestade giratória, toda vermelha e brilhante. Que mundo infernal! Profundamente dentro, nuvens de óxido de titânio giram ao redor de um núcleo sólido 100 vezes mais pesado que a Terra. A escuridão se torna visível outro mundo do inferno. Mas alguns planetas são ainda maiores, apresentando enigmas aparentemente impossíveis. Aqui está o mistério. Todos os livros de astronomia dizem que planetas gigantes do tamanho de Júpiter se formam longe no espaço, onde está realmente frio. Então, por que um planeta do tamanho de Júpiter está dentro da órbita de Mercúrio? Planetas do tipo Júpiter só podem se formar longe de suas estrelas-mães, nas frias regiões do espaço. Um gigante gasoso orbitando tão próximo significa que esses monstros podem se mover. Este é o VAIS 12b, uma visão escaldante do inferno. Ele está tão perto de sua estrela que sua órbita dura apenas um dia terrestre. Este mundo é tão quente mais de 2.204 graus Celsius. É insanamente quente. O VAIS 12d é um dos planetas mais quentes de nossa galáxia. Nunca vimos nada parecido antes. É certamente um dos ambientes mais violentos do universo. O VAIS 12b está a apenas 3,2 milhões de quilômetros de sua estrela. O calor escaldante infla sua atmosfera, dando-lhe a densidade de isopor. Em uma banheira grande o suficiente, ele flutuaria. Na verdade, achamos que está tão perto de sua estrela que a gravidade, o efeito de maré da gravidade, o deforma em quase uma forma oval. Não é nem redondo, é oblongo. Milhares de quilômetros abaixo da atmosfera inflada está um núcleo sólido. Ele é rico em carbono, e as pressões são extremas. Pode haver montanhas de diamante e grafite, e mares de alcatrão líquido. Mas o VAIS 12b não durará muito. Ele orbita tão próximo que sua estrela está literalmente despedaçando-o, arrancando quase 190 quatrilhões de toneladas de gás a cada ano. Daqui a 10 milhões de anos, o VAIS 12b desaparecerá. A pergunta é, como ele chegou tão perto em primeiro lugar? Este é o nascimento de um sistema solar. No centro, uma nova estrela. Ao seu redor, gira um disco de grãos de poeira microscópicos. Esses são os planetas em formação. Os grãos de poeira colidem, e cada vez que colidem, eles se fundem e crescem, como os bichinhos de poeira debaixo da sua cama. Ao longo de 100 mil ou 1 milhão de anos, eles se tornam grandes bolotas de poeira, ficando cada vez maiores. Trilhões de milhas da estrela, está frio o suficiente para que o gelo se forme. O gelo captura poeira e gás. Esses aglomerados gasosos crescem ao longo de milhões de anos, eventualmente se tornando gigantes gasosos. No nosso sistema solar, os gigantes gasosos Júpiter, Saturno, Netuno e Urano todos se formaram dessa maneira, nas órbitas distantes onde ainda os vemos hoje. Então, como o VAIS 12b acabou tão escaldantemente perto de sua estrela? A resposta é gravidade. Este planeta é enorme, 40% mais massivo que Júpiter. Sua imensa gravidade perturba o disco de poeira do qual se formou, criando turbulência, e assim o planeta cria ondas no disco como ondas de densidade, que você pode imaginar como ondas em um oceano. O gigante gasoso se torna um surfista galáctico. Ao longo de centenas de milhares de anos, o planeta surfa as ondas em direção à estrela. À medida que o planeta se aproxima da estrela,
Começa a sentir a radiação da estrela com mais intensidade, aquecendo-se à medida que surfa milhões de milhas das frias regiões externas do sistema estelar até a órbita apertada e escaldante que observamos hoje. Um mundo gelado se transforma em um planeta do inferno. Ninguém tinha realmente uma pista de que você poderia formar um planeta a 1 bilhão de milhas de uma estrela e que ele poderia de alguma forma se mover para dentro. Isso é incrível. Mas essa é realmente a única explicação de como esses planetas chegaram tão perto de suas estrelas em primeiro lugar. O Vice 12b é bizarro, mas não está sozinho. Encontramos muitos desses gigantes superquentes e superpróximos, e os chamamos de Júpiter quentes. Atingidos por ventos supersônicos, mais negros que a noite, mais quentes que o inferno, mas esses Júpiter quentes têm uma coisa em comum: não há vida aqui. Esses planetas são tão diferentes da Terra quanto você pode imaginar. Na verdade, já encontramos mais de 100 desses planetas, tornando-os tão comuns que levanta a questão: quais são os esquisitos esses planetas ou nós? Essa montanha-russa planetária tem consequências. À medida que eles espiralizam para dentro, os Júpiter quentes causam caos. Eles criam uma nova classe de planetas do inferno, mundos órfãos lançados para longe de suas estrelas no vazio do espaço interestelar. Os planetas orbitam estrelas, mas entre as estrelas há um vasto mar de escuridão. Sempre pensamos no espaço como vazio, que é considerado sua característica definidora, é por isso que o chamamos de espaço. Mas quando os caçadores de planetas mudaram de olhar para estrelas para encarar profundamente o espaço, fizeram uma descoberta surpreendente. Da escuridão entre as estrelas, planetas começaram a aparecer. Primeiro, um gigante gasoso escuro, depois vários outros. Eventualmente, 10 planetas estelares escuros emergiram das sombras do espaço. Eu frequentemente me pergunto como seria estar em um desses planetas errantes, vagando entre estrelas. O céu noturno seria perfeitamente negro, pontilhado de estrelas bonito, mas se você estivesse em um desses planetas, estaria em um mundo de noite perpétua. Não haveria amanhecer, não haveria pôr do sol, e não haveria calor do sol. Esses planetas uma vez se formaram ao redor de uma estrela, mas agora vagam na escuridão do espaço interestelar. Sua jornada aqui foi violenta. Cada um foi forçado a sair de sua órbita natal pela gravidade de um Júpiter quente. Um planeta do tamanho de Júpiter é como um gorila de 360 quilos, ele se posiciona onde quer. Júpiter quentes são assassinos, enquanto surfam em direção às suas estrelas. Sua imensa gravidade perturba o sistema, lançando planetas para fora de suas órbitas. Qualquer pequeno planeta que tiver a infelicidade de estar perto de sua estrela-mãe é arremessado para o espaço exterior por um Júpiter que passa. Esses planetas nunca mais sentirão o calor ou verão a luz de uma estrela. Até agora, todos os planetas errantes que descobrimos são gigantes gasosos, mas talvez existam mundos menores e rochosos também, mundos que um dia foram como a Terra. Os grandes planetas semelhantes a Júpiter são apenas mais fáceis de detectar, mas não há razão para supor que planetas órfãos menores não existam. Talvez, à medida que um planeta do tamanho de Júpiter se move em direção à sua estrela, ele jogue a ping-pong com os outros planetas, e até mesmo um planeta como a Terra poderia ter sido expulso. Você teria um pequeno mundo gelado e congelado vagando entre as estrelas, escuro e solitário. Esses planetas são vítimas de uma violenta batalha gravitacional, gêmeos da Terra congelados e órfãos. Pode haver centenas de bilhões desses planetas vagando pela galáxia. Existem apenas algumas centenas de bilhões de estrelas na galáxia, o que significa que esses planetas errantes podem, na verdade, superar em número as estrelas. Neste momento, encontramos pelo menos um novo exoplaneta a cada semana. À medida que nossa tecnologia avança, seremos capazes de detectar planetas cada vez menores orbitando estrelas, mundos com superfícies sólidas como a nossa. Mas os primeiros planetas rochosos que encontramos não têm nada a ver com a Terra. Esses planetas passaram pelo inferno e voltaram. Descobrimos centenas de mundos alienígenas, e agora, pela primeira vez, estamos encontrando pequenos planetas feitos de rocha, assim como a Terra. Planetas desse tamanho são lares potenciais para a vida, mas, em vez disso, estamos encontrando mais planetas do inferno estranhos, pesadelo e inabitáveis.
Este é o Corota 7b, um mundo de extremos violentos, dois infernos em um. Ele está tão perto de sua estrela que a estrela parece 360 vezes maior no céu do que nosso Sol. No Corota 7b, o primeiro inferno é inimaginavelmente quente. A superfície é um forno assando a 2.600 graus Celsius. A lava ferve, transformando a atmosfera em rocha vaporizada. Quando uma frente mais fria se aproxima, pequenas pedras se condensam e rochas caem do céu. Se isso não é uma visão clássica do inferno, eu não sei o que é, mas isso é apenas metade da história. O lado quente do planeta está permanentemente bloqueado, sempre voltado para a estrela. Além disso, existe a zona crepuscular, onde as temperaturas são frescas o suficiente para transformar os oceanos de lava em rocha sólida. Mas essa zona agradável é estreita, viaje mais longe e você desce para um segundo meio inferno. Este é o lado escuro, a metade do planeta que nunca viu o sol. Aqui, a escuridão eterna e frio selvagem, com temperaturas centenas de graus abaixo de zero. Então, um lado é escaldantemente quente, e o outro é congelantemente frio. Você tem fogo ou gelo em extremos, os lugares mais quentes e os mais frios do universo. Você não poderia pensar em um lugar pior para acabar. Mas o planeta nem sempre foi assim. Volte no tempo 1,5 bilhão de anos, e Corota 7b ainda está se formando, mas não é rochoso, é um gigante gasoso, 100 vezes maior que a Terra. À medida que migra mais perto de sua estrela, a estrela queima o gás do planeta. Sua camada gasosa é expelida para o espaço, revelando um núcleo rochoso. Corota 7b é os restos esqueléticos de um Júpiter quente. Sua estrela-mãe reduziu esse gigante gasoso uma vez massivo a uma brasa rochosa. É difícil imaginar planetas mais extremos que Corota 7b, mas eles existem, mundos rochosos bombardeados por radiações cósmicas mortais. Um desses mundos orbita um pulsar, a 7.000 trilhões de milhas da Terra. Um pulsar é um tipo de farol cósmico. Este mundo incrivelmente pequeno, com apenas 16 quilômetros de diâmetro, emite um intenso feixe de radiação pelo espaço tão regularmente quanto um relógio atômico. Um único centímetro cúbico desta estrela, do tamanho de uma tecla de teclado, possui tanta massa quanto o Monte Everest. Imagine esmagar o Monte Everest em 1 centímetro cúbico, toda a estrela, com apenas 16 quilômetros de diâmetro. É assim. É um dos ambientes mais hostis do universo. Qualquer coisa nas proximidades é atingida pela intensa gravidade e magnetismo. Ninguém esperava encontrar planetas aqui, mas este pulsar tem 3 pequenos planetas rochosos, do tamanho da Terra. Eles foram os primeiros exoplanetas a serem descobertos e são o último lugar onde você esperaria encontrar vida. O pulsar possui um campo magnético tremendo e emite raios X, então esses pobres planetas estão sendo cozidos pela radiação. O termo assemelhante à Terra não se aplica a eles de forma alguma. O feixe de raios X atinge os planetas repetidamente, disparando radiação 1 milhão de vezes mais letal que os raios X médicos, lentamente desvestando suas superfícies. Estes são mundos estéreis, todos concordam que não há chance de vida, pelo menos como a conhecemos, nos planetas que orbitam o pulsar. A radiação cozinha os planetas pulsar até a morte. O tipo oposto de inferno não é melhor, mundos congelados, frios demais para a vida. Na constelação de Escorpião, a 20.000 anos-luz de distância, há uma estrela anã vermelha. As anãs vermelhas são pequenas e relativamente frias, e este planeta está longe demais para se beneficiar do pouco calor que existe. Está tão distante que sua órbita dura 10 anos terrestres. É o planeta mais frio que encontramos no universo. Sua temperatura de superfície é de gelados 370 graus abaixo de zero. Este é um mundo feito inteiramente de gelo. Metano, amônia e nitrogênio, que são gases na Terra, formam uma geada congelada e tóxica aqui. Glaciares, cânions e penhascos de gelo são o único terreno. O inferno realmente congelou. Nossa busca pelo esquivo gêmeo da Terra chega a outro beco sem saída. Talvez estejamos realmente sozinhos. Ou nossas primeiras vislumbres tentadoras de um mundo alienígena potencialmente perfeito para a vida mudarão tudo?
A Terra é o único mundo habitável em nosso sistema solar, mas em uma galáxia com centenas de bilhões de estrelas, podemos realmente estar sozinhos? É uma pergunta que os caçadores de planetas estão tentando responder. Na minha opinião, o objetivo de toda a descoberta de exoplanetas é estabelecer nosso verdadeiro lugar no universo. Quem somos nós? Onde pertencemos no esquema cósmico das coisas? Existem outros planetas que podem suportar vida, assim como o nosso? É aí que entra o telescópio espacial Kepler da NASA. O Kepler nos permite calcular a que distância um planeta está de uma estrela, o que é fundamental para descobrir se ele pode sustentar vida. A vida na Terra só é possível porque estamos na distância perfeita do Sol, não muito quente, não muito fria, justo certo para água líquida, oceanos, rios, lagos, chuvas e vida. Você sabe como os jornalistas dizem, e siga o dinheiro? Os astrônomos dizem, e siga a água, porque a água é o solvente universal que dissolve a maioria dos produtos químicos, e é onde o DNA começou. Onde há água líquida, pode haver vida. Estamos procurando planetas que não estejam muito perto de sua estrela-mãe, onde toda a água evaporaria, e não muito longe, onde toda a água congelaria. Estamos em busca dessa zona ideal, onde as temperaturas são exatamente adequadas para que a água líquida se acumule na superfície. Uma vez que o Kepler identifica um novo planeta, os astrônomos verificam se ele está na zona habitável de sua estrela-mãe. Até agora, o Kepler não encontrou um único gêmeo da Terra confirmado, mas identificou mais de 2.000 candidatos planetários. E é essa pura abundância de planetas que dá esperança aos cientistas. A coisa importante a lembrar é que, mesmo que estejamos encontrando todos esses planetas terríveis que são completamente inabitáveis, estamos encontrando muitos deles centenas e milhares. Isso nos diz que planetas são fáceis de formar, e isso significa que até os raros provavelmente estão por aí em grande número. Mesmo que a Terra seja uma joia rara e preciosa em nossa galáxia, pode haver dezenas ou centenas delas por aí. O Kepler abriu nossos olhos para um universo cheio de planetas. Agora podemos estimar quantos pode haver em nossa própria galáxia: 50 bilhões. 50 bilhões de mundos, apenas esperando para serem descobertos. Acreditamos que 1% pode estar na zona ideal de sua estrela. Isso equivale a 500 milhões de planetas, cada um com a chance de abrigar vida, bem aqui à nossa porta. Ainda não encontramos um, mas estamos nos aproximando. Esta é Gliese 581, uma estrela anã vermelha 20 anos-luz da Terra. Gliese 581 é uma estrela muito pequena. Se o Sol fosse tão brilhante quanto uma lâmpada de 100 watts, Gliese 581 seria como uma pequena luz de árvore de Natal, uma luz de fada minúscula, muito, muito pequena. Isso desloca a zona habitável para mais perto da estrela, porque, para ser quente o suficiente, é preciso estar bem perto da estrela. A estrela possui 4 planetas. 3 estão muito próximos e muito quentes para ter água líquida, mas o quarto é diferente. É um mundo rochoso, 2 vezes o tamanho da Terra, e está bem na borda da zona ideal. Em teoria, se o planeta tiver uma atmosfera espessa de dióxido de carbono, ele pode aprisionar calor suficiente para ter nuvens, chuvas e oceanos. Seria um lugar estranho para viver, com o dobro da gravidade da Terra, banhado em um crepúsculo vermelho permanente. Mas, neste momento, este mundo estranho é o mais próximo que temos de um planeta como o nosso. É um começo promissor. Quando realmente soubermos com certeza que lá em cima, ao redor daquela estrela, existe um planeta como a Terra, isso vai mudar fundamentalmente a maneira como as pessoas olham para o céu e como percebem seu lugar no universo. Esse será um momento profundo não apenas para mim, mas para a humanidade em geral. Nosso objetivo é encontrar outra Terra, mas ao longo desse caminho, vamos descobrir mais coisas do que poderíamos ter imaginado. Essa é a parte que eu mais amo nisso, que não sabemos que loucuras estarão à espreita na próxima esquina enquanto buscamos mais planetas. Eu não consigo nem imaginar. 2 décadas atrás, os únicos planetas que conhecíamos estavam aqui mesmo em nosso sistema solar. Agora, há centenas, todos muito diferentes de nosso lar. O universo está cheio de mundos infernais super quentes, ultra frios.
Um campo estelar comum, mas lar de uma das estrelas mais extraordinárias de nossa galáxia. A 8,7 anos-luz da Terra, está a UV Ceti. Este objeto misterioso pode ficar 5 vezes mais brilhante em menos de 1 minuto. Qualquer planeta que orbite esta estrela seria atingido pelo calor, derretendo rapidamente sua superfície congelada. Então, apenas alguns segundos depois, a estrela diminui, e o planeta recua para a escuridão gelada. Mas a UV Ceti está prestes a ir ainda mais longe. A estrela começa a brilhar novamente, mas desta vez não para. Um inferno descontrolado, em apenas 20 segundos, ela se torna 75 vezes mais brilhante do que o normal. A UV Ceti liberou uma mega explosão, uma imensa explosão de energia na superfície da estrela. Se o nosso Sol liberasse uma mega explosão como esta, estaríamos fritos. Se você estivesse na superfície da Terra e o Sol se tornasse 75 vezes mais brilhante, mesmo que apenas por 1 ou 2 minutos, provavelmente seria a última coisa que você veria. A temperatura na Terra subiria dramaticamente, causando grandes incêndios. Isso cozinharia tudo. A Terra está longe da UV Ceti, então estamos a salvo daquela estrela em particular, mas quanto mais estrelas estudamos, mais explosões encontramos. Elas ocorrem em todas as direções, às vezes, diretamente em nossa direção. Quanto mais próxima uma estrela está da Terra, maior é o perigo, e uma estrela está muito mais perto do que todas as outras, o nosso Sol. O Sol parece estável e calmo, mas por trás do brilho, é um monstro. Observatórios solares capturam sua violência, erupções explodem em sua superfície em gigantescas explosões em uma escala inimaginável. Uma erupção, uma das mais energéticas na superfície do Sol, seria equivalente a mais de 200 milhões de bombas atômicas de hidrogênio. Isso é energia suficiente para abastecer o consumo de energia de toda a raça humana por algo em torno de 2 milhões de anos. Cada erupção é tão brilhante quanto 400 bilhões de trilhões de lâmpadas, mas a luz visível é apenas uma fração da energia que ela emite. Ondas de rádio, calor infravermelho, luz ultravioleta e até raio-x são liberados em cada erupção com intensidades incríveis. Estas são as maiores explosões do Sistema Solar, mas a força por trás delas é simples, e magnetismo. O Sol tem um imenso campo magnético, e a energia armazenada neste campo alimenta as erupções solares. Vastíssimos laços de força magnética empurram em direção à superfície, e enormes arcos magnéticos se erguem para o espaço. Quando duas linhas de campo magnético se cruzam, isso provoca um curto-circuito magnético. Essa é uma erupção solar. Toda a energia presa no campo magnético é liberada a 100 milhões de graus, e pode lançar gás quente a 1 bilhão de milhas para o espaço, em uma erupção 10 milhões de vezes mais poderosa do que um vulcão. O magnetismo, mesma força que alimenta uma simples bússola, impulsiona as maiores explosões do Sistema Solar. No entanto, por padrões cósmicos, nosso Sol é pequeno. Ao olharmos para o espaço, vemos estrelas ainda mais ativas com magnetismo ainda mais intenso, e as coisas realmente começam a ficar selvagens. Existem estrelas e objetos em nossa galáxia e em outras galáxias que produzem erupções de tal grande intensidade que poderiam literalmente destruir toda a vida na Terra se estivessem próximas. Fora e dentro do nosso Sistema Solar, explosões titânicas abauroam o cosmos em uma escala que mal conseguimos imaginar. Muito além do Sol, entramos no reino das mega-erupções. Nosso Sol é violento, suas erupções explodem com a força de bilhões de bombas atômicas, mas no cosmos, as explosões ficam ainda maiores. Outras estrelas têm erupções tão enormes que são assassinas de planetas. Vela Lacertae, a 16,5 anos-luz da Terra, experimenta erupções em sua superfície todos os dias. Mas uma mega-erupção quebrou todos os recordes, disparando 10 mil vezes mais raios-x do que a erupção mais poderosa do Sol. A luz ultravioleta era tão intensa que a estrela ficou azul. Esta tempestade de fogo estelar, a 100 trilhões de milhas de distância, era visível da Terra a olho nu. Se o nosso Sol tivesse uma erupção assim, seríamos incinerados. Mas a Vela Lacertae é um tipo de estrela muito diferente do nosso Sol. Ela é pequena. Esta é uma anã vermelha. As anãs vermelhas são estrelas que têm muito menos massa do que o Sol.
Elas podem ter de 1/10 a cerca de 4/10 da massa do Sol. Elas são menores, mais frias estrelas diminutas que queimam tão lentamente que, ao contrário do nosso Sol, que durará 10 bilhões de anos, algumas delas durarão 10 trilhões de anos. Elas também são relativamente frias, sua superfície é apenas 5.000 graus Fahrenheit, metade da temperatura do nosso Sol, e são 10.000 vezes mais fracas. No entanto, de alguma forma, são capazes de uma violência impressionante. Isso ocorre porque as anãs vermelhas são imensamente magnéticas. Os campos que se formam dentro delas são enormes, muito mais poderosos do que o do nosso Sol. Isso significa que a energia do campo magnético que pode ser liberada quando esses campos se entrelaçam é incrivelmente intensa, e embora essas estrelas sejam muito fracas em luz visível, elas podem produzir erupções que são milhares de vezes mais energéticas do que aquelas liberadas pelo Sol. Você não gostaria de estar perto de uma quando ela tiver uma erupção. Todas as anãs vermelhas têm erupções violentas, mas as erupções de Vela Lacertae estão fora dos padrões. Isso porque ela é jovem apenas 300 milhões de anos, 15 vezes mais jovem do que o nosso Sol. De certa forma, as estrelas são um pouco como as pessoas, se elas são explosivas quando são jovens. Quando as estrelas nascem, elas giram muito rapidamente, o que ajuda a gerar campos magnéticos. O resultado é uma estrela 100 vezes mais magnética do que o Sol. Quando seus enormes laços de energia magnética se cruzam, a mega-erupção resultante é colossal, um torrente de radiação que dura 8 horas. Grandes erupções no nosso Sol têm a energia de bilhões de bombas atômicas, mas a erupção monstruosa de Vela Lacertae foi 10.000 vezes mais poderosa. Incrivelmente, mesmo essas enormes erupções são apenas um lampejo na escala cósmica. Existem erupções milhões de vezes mais brilhantes de explosões que podem iluminar uma galáxia inteira, de uma estrela minúscula com um poder inimaginável. Esta é a Australia Telescope Compact Array, uma rede de 5 antenas de rádio que escutam constantemente o cosmos. Em 2004, elas foram atingidas por uma explosão massiva de energia, evidência de uma mega-erupção. Mas essa foi maior do que qualquer coisa que havíamos testemunhado antes, o maior surto de energia já registrado em nossa galáxia. O objeto por trás disso é verdadeiramente bizarro, um tipo de estrela que nem sabíamos que existia até que uma mega-erupção a revelou. Estudei buracos negros, estrelas que explodem e planetas errantes vagando pela galáxia, mas, na minha opinião, o objeto mais assustador da galáxia é um magnetar. Magnetares são os objetos mais magnéticos do universo, e este supera todos os outros. Seu campo magnético é 1 trilhão de vezes mais forte do que o do nosso Sol. Se ele se aproximasse do nosso sistema solar, os efeitos seriam devastadores. A primeira coisa que você notaria seria seu magnetismo apagando todos os cartões de crédito no seu bolso. À medida que você se aproxima, qualquer coisa metálica em você, seus brincos, suas joias, seria arrancada. Uma vez que você estiver a poucos milhões de milhas do magnetar, seu magnetismo seria tão intenso que interromperia os sinais elétricos em seus nervos, e seu coração pararia de bater. Chegando ainda mais perto, o magnetismo seria tão forte que desintegraria cada átomo do seu corpo. Surpreendentemente, esse vasto campo magnético vem de um objeto não maior do que um asteroide. Nosso Sol tem quase 1 milhão de milhas de diâmetro, mas o magnetar tem apenas 10 milhas de diâmetro, e ainda assim é inimaginavelmente denso, pesa mais do que o Sol. Isso é incrível, imagine pegar o Sol e comprimi-lo, não apenas ao tamanho da Terra, mas ao tamanho de Manhattan. Toda a massa de uma estrela gigante compactada no tamanho de uma cidade. Você poderia quase dar a volta na estrela em um dia, exceto que não poderia, porque o campo gravitacional é tão intenso. A densidade do material nessas estrelas é tão grande que uma colher de chá pesaria vários trilhões de toneladas. Você seria esmagado além do reconhecimento em um instante. Denso e compactado, a crosta rica em ferro está sob uma pressão magnética incrível. Algo precisa ceder. Fissuras se abrem na superfície, e a crosta se divide. Isso é um terremoto estelar. É como um terremoto na Terra, exceto que a crosta se desloca apenas meia polegada. Mas esse pequeno movimento libera uma enorme quantidade de energia devido à intensa gravidade da estrela. É como um terremoto de magnitude 30.
Uma erupção explode da fratura, uma nuvem de matéria ultradensa de 1 trilhão de toneladas é lançada ao espaço. A erupção dura apenas 1/10 de segundo, mas libera mais energia do que o Sol emite ao longo de 250 mil anos. A energia liberada por essas erupções de um magnetar pode ser mais de 1 bilhão de vezes a energia emitida pelo Sol. Essas mega-erupções agem como máquinas do tempo, mostrando eventos de muito tempo atrás. Este magnetar está a 50 mil anos-luz da Terra. A erupção que observamos em 2004 aconteceu, na verdade, há 50 mil anos. Levou tanto tempo para a luz viajar metade da distância pela galáxia e alcançar nossa atmosfera. Se uma mega-erupção semelhante explodisse perto da Terra, não a veríamos chegando. Não haveria aviso. Se um magnetar tivesse outra erupção assim, o evento seria tão repentino e liberaria tanta energia que se dispersaria na velocidade da luz. Como nada viaja mais rápido que a luz, simplesmente seríamos atingidos por isso. Qualquer vida a 10 anos-luz da explosão seria vaporizada. Felizmente, mesmo o magnetar mais próximo está longe demais para nos ameaçar. Não conseguimos vê-los, mesmo com o telescópio mais potente. Detectamos essas estrelas apenas durante o flash de uma mega-erupção. No entanto, essas explosões são insignificantes em comparação a um monstro ainda mais poderoso, segundo apenas ao Big Bang em escala. Esta é a mega-erupção definitiva. Há 7,2 bilhões de anos, em uma galáxia distante, uma estrela supergigante estava em apuros. Seu núcleo nuclear havia se esgotado de energia e estava prestes a implodir. Por alguns segundos, a colossal explosão brilha 1 milhão de vezes mais do que toda a nossa galáxia. Esta é a explosão mais extrema do universo, um surto de raios gama. Os surtos de raios gama são tão poderosos que podem ser vistos em todo o universo, sendo a segunda maior explosão, apenas atrás da criação do próprio universo. 2 intensos jatos de energia disparam nesses 2 feixes de raios gama são a mega-erupção definitiva. A energia que eles contêm é simplesmente inimaginável. É o poder total que o Sol emite ao longo de sua vida de 10 bilhões de anos, concentrado em apenas alguns segundos. É como um maçarico cósmico de raios gama e matéria cortando o universo. Os raios gama são a luz de mais alta energia existente, produzidos naturalmente por objetos que estão bilhões de graus quentes. Nunca haverá um tipo de erupção mais quente, é aqui que paramos com os raios gama. Depois de 7,5 bilhões de anos, finalmente vemos a explosão em nossos céus. Março de 2008, uma erupção de metade de toda a extensão do universo brilha ainda mais intensamente do que as estrelas mais próximas. Algo explodiu a 7 bilhões de anos-luz de distância que você poderia ver a olho nu em uma noite escura. Isso mostra quão poderosa foi a explosão. É a maior erupção já testemunhada, mas também é um sinal do nascimento da entidade mais destrutiva do universo. Um buraco negro se formou no núcleo da estrela em colapso. Ele consome a estrela de dentro para fora, e quando a estrela finalmente explode em uma supernova catastrófica, tudo o que resta é um buraco negro recém-nascido. Normalmente, quando olhamos para o espaço, vemos buracos negros antigos, aqueles que existem há milhões de anos. Mas testemunhar o nascimento de um buraco negro bebê é um evento incrível. E é isso que pensamos que seja uma explosão de raios gama. Surpreendentemente, essas explosões gigantescas são comuns. Detectamos mais de 350 delas por ano, e nossos satélites as capturam a cada poucas horas de todas as direções fora da galáxia de Via Láctea. As mega-erupções de raios gama revelam um dos segredos mais impressionantes do universo, que um novo buraco negro nasce a cada dia. A maioria dessas explosões aconteceu há muito tempo, longe da Terra, mas se uma acontecesse dentro da nossa galáxia, poderia ser catastrófica. Se uma explosão de raios gama ocorresse a apenas 100 anos-luz da Terra, seria como acender uma bomba nuclear de 1 megatonelada sobre cada milha quadrada da superfície da Terra voltada para esse evento. Seria como se milhões de armas nucleares estivessem explodindo sobre o planeta. Isso significaria o fim de toda a vida na Terra como a conhecemos para sempre. As explosões de raios gama são as mega-erupções mais poderosas que existem, mas não são as mais perigosas para nós.
A maior ameaça à Terra está aterradoramente próxima, bem no coração do nosso próprio sistema solar. Uma vez estávamos felizes e ignorantes, pensando que estávamos seguros em nosso sistema solar. Agora sabemos que a Terra está em uma faixa de tiro cósmica. Mega erupções monstruosas estão em todos os lugares que olhamos. Mas a arma cósmica mais mortal de todas está bem na nossa porta, nosso Sol. Somos levados a acreditar que o Sol é estático, benevolente e amigável. Mas isso está errado. O Sol é dinâmico em certo sentido, está vivo. Ele cria magnetismo em uma escala que mal conseguimos compreender, e sua arma mais poderosa é esta e uma ejeção de massa coronal. Uma colossal explosão solar arranca um pedaço da estrela e o lança ao espaço. As CMEs estão relacionadas às erupções solares, mas são ainda maiores. Você pode pensar em uma erupção solar como um tornado muito poderoso, muito intenso e de curta duração. Uma ejeção de massa coronal, no entanto, é como um furacão muito mais energética, muito maior e durando dias. As CMEs começam com um curto-circuito magnético. Arcos magnéticos emergem da superfície do Sol, brilhando com a energia solar presa. Quando os laços se cruzam, eles desencadeiam uma tempestade de fogo de energia, e o Sol irrompe. Matéria solar explode da superfície e é lançada ao espaço uma nuvem monstruosa de gás superquente e partículas carregadas. Quando uma dessas grandes proeminências é ejetada, ela libera energia equivalente a cerca de 10% da luminosidade total do Sol por um segundo, direcionada para a Terra. Mais de 10 bilhões de toneladas de material são disparadas a velocidades que excedem 1 milhão de milhas por hora. O poder de uma CME é verdadeiramente impressionante. Enquanto leva anos para nossas espaçonaves viajarem da Terra ao Sol, uma CME pode cruzar essa distância em apenas alguns dias, às vezes em apenas algumas horas ou até mais rápido. Esses são eventos imensamente poderosos. Poderosos, mas também mortais, porque às vezes o Sol dispara uma CME diretamente em direção à Terra. A nuvem eletricamente carregada causa estragos em nossa eletrônica, derretendo redes elétricas, queimando fusíveis e interrompendo comunicações. Mas isso não é nada comparado à devastação que uma CME realmente grande poderia causar. Um evento desse tipo poderia eliminar satélites, GPS, a internet e interromper todos os tipos de sistemas críticos. Quando essa enorme tempestade solar atingir a Terra, o dano apenas aos satélites seria equivalente a 100 bilhões de dólares. Imagine um apagão que não afeta apenas uma cidade, mas centenas de cidades ao redor do planeta. O dano total à propriedade na Terra alcançaria cerca de 2 trilhões de dólares. Poderíamos ser jogados de volta 50 ou até 100 anos no passado, em um mundo sem eletricidade. Grandes tempestades solares são raras. Em média, uma enorme ejeção de massa coronal atinge a Terra a cada 500 anos, mas já aconteceu antes e acontecerá novamente. Em 2003, uma das maiores ejeções de massa coronal já registradas ocorreu, mas, felizmente, ela perdeu a Terra. Um dia, no entanto, uma dessas balas de rifle será direcionada diretamente para a Terra, e nesse momento, precisaremos estar em alta alerta. Nosso planeta está sob ameaça não apenas das mega-erupções do espaço profundo, mas também do nosso próprio Sol. O Sol dispara bilhões de toneladas de gás quente e partículas carregadas no espaço todos os dias, às vezes enviando-as diretamente em nossa direção. O que considero incrível é que a Terra está no meio dessa galeria de tiro cósmica, ainda assim sobrevivemos a essa investida. Estamos protegidos pelo campo magnético da Terra. É incrivelmente fraco, mas é o suficiente para nos manter seguros. Pense em um ímã de geladeira comum. Ele tem mais magnetismo do que o campo magnético da Terra. Sem esse escudo magnético, cada CME eliminaria a atmosfera da Terra, e seríamos fritos pela radiação solar. Como sabemos disso? Porque aconteceu com um de nossos vizinhos, Marte. Marte é um exemplo do que acontece com um planeta sem campo magnético. Agora é um deserto congelado com uma atmosfera que é apenas 1% tão densa quanto a da Terra, porque não possui um campo magnético. Ao longo de bilhões de anos, partículas solares removeram o ar de Marte, razão pela qual sua atmosfera é tão fina agora. Aqui na Terra, temos um campo magnético e temos ar. Isso não é uma coincidência.
Podemos respirar por causa do nosso campo magnético. Da superfície da Terra, em segurança sob nosso escudo magnético, podemos testemunhar o poder do nosso Sol violento na forma das auroras boreais e austrais. Trilhões e trilhões de partículas carregadas atingem a Terra a cada segundo. O escudo magnético as canaliza para os polos, onde energizam as moléculas de gás em nossa atmosfera, fazendo-as brilhar. Isso cria um espetáculo químico de luz. O oxigênio brilha em verde, e o nitrogênio brilha em azul ou vermelho. As auroras são evidências de uma batalha entre campos magnéticos. O campo magnético do Sol cria as ejeções de massa coronal, e o campo magnético da Terra nos protege delas. O magnetismo é uma das forças mais misteriosas da natureza, e só agora estamos começando a entender como ele molda o cosmos. As mega-erupções tornam o magnetismo visível, iluminando o incrível poder dos campos magnéticos. Esses campos desempenham um papel fundamental no universo, impondo ordem ao caos, entrelaçando-se nas formas espirais das galáxias. Eles se estendem por centenas de milhares de anos-luz, mas são 100.000 vezes mais fracos do que o campo magnético da Terra. Campos magnéticos menores existem dentro das galáxias, organizando a matéria em nuvens moleculares e nebulosas espetaculares. Esses berçários estelares são onde novas estrelas nascem. Agora descobrimos que os campos magnéticos até permeiam o espaço vazio, campos criados durante o Big Bang com apenas 1/4 da força do campo magnético da Terra. Este é um universo magnético. E o que é incrível é que, apesar de serem invisíveis, os campos magnéticos desempenham um papel crucial em todos os aspectos do universo. Eles nos protegem da radiação solar, influenciam as explosões de anãs vermelhas e magnetares, e impactam os processos mais energéticos e violentos do universo, como as explosões de raios gama. O magnetismo afeta a dinâmica de objetos em todas as escalas, tornando o universo um lugar violento e fascinante. As mega-erupções iluminam o cosmos, revelando coisas que não poderíamos ver de outra forma, seja do lado mais distante do universo ou de bilhões de anos no passado. Em um piscar de olhos, elas expõem eventos distantes e mistérios ocultos. Um buraco negro nasce, uma estrela morre. Essas erupções revelam os segredos impressionantes do universo, lançando luz sobre seus fenômenos mais incríveis e enigmáticos.